noite, pessoal. Meu nome é Henrico Andes, eu sou diretor da XP Tax, contabilidade voltada para o público brasileiro aqui em Orlando, servindo os clientes aí brasileiros pelos Estados Unidos afora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Imigrifácil pela oportunidade de estar aqui hoje à noite com vocês, dividindo um pouco do conhecimento que eu tenho sobre questões fiscais e tributárias aqui nos Estados Unidos. Assim como muitos de vocês, eu também sou imigrante, vim para cá há cerca de 10 anos, em 2011, e eu gostaria de dividir um pouco dessas questões tributárias e fiscais que vão impactar a vinda de vocês aqui para os Estados Unidos. Então nós vamos falar sobre 4 assuntos mais abrangentes e aí nós vamos nos aprofundar um pouquinho em cada um desses assuntos. O primeiro dos assuntos da nossa lista é o que caracteriza uma residência fiscal, né? Como que você vai ser considerado um residente fiscal, quando que você vai ser considerado um não residente fiscal, do ponto de vista da Receita Federal aqui dos Estados Unidos. Logo em seguida nós vamos falar um pouco do sistema tributário, como funcionam os impostos aqui nos Estados Unidos. Também vamos falar de problemas que podem acontecer, questões específicas do seu imposto de renda que podem te atrapalhar, alguns dos mitos que são espalhados aí pela comunidade brasileira e também, logicamente, algumas das soluções e estratégias que vão ajudar você a ter uma situação fiscal mais interessante e vantajosa aqui nos Estados Unidos. E no final nós vamos falar também da questão sucessória, como que você vai se programar para poder passar os seus bens para a próxima geração. Então, uma das coisas mais importantes que nós temos que entender é a diferença entre o seu status fiscal e o seu status imigratório. O seu status imigratório é a condição que você tem perante a imigração nos Estados Unidos. Qual é a legalidade da sua estadia aqui, qual é a categoria dela, se ela é temporária, se ela é permanente. Já o status fiscal é como você vai ser visto perante a Receita Federal aqui dos Estados Unidos. Então, essas duas coisas têm uma série de diferenças entre elas. E nós vamos descobrir como fazer isso nesses 3 testes. Bom, então vamos falar um pouco sobre a residência fiscal nos Estados Unidos. Quem é residente fiscal nos Estados Unidos e o que isso significa? Bom, se você é residente fiscal aqui nos Estados Unidos, você declara com bases mundiais, ou seja lá onde você está produzindo renda, tem que ser declarado aqui. Quais são os 2 exemplos primários disso? O Green Card e a cidadania americana. Então, uma vez que você obtém o Green Card, você é um residente fiscal, portanto declara, seja lá de onde vem a sua renda, e a mesma situação se aplica na cidadania americana. Onde nós temos um pouco mais de flexibilidade de variação é o teste de presença substancial, o Substantial Presence Test. Esse teste, muito como é no Brasil, determina a sua residência fiscal baseada em presença aqui nos Estados Unidos, o número de dias, né, quanto tempo você passa aqui, como alguns exemplos que a gente tem no próximo slide. Então vamos falar um pouco do teste de presença substancial. Bom, sempre que você passa 183 dias ou mais em solo americano, você é tratado como um residente fiscal e tem que pagar os impostos aqui nos Estados Unidos. E muita gente me pergunta se isso tem alguma coisa a ver com o visto. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente disso também, mas vou dar um exemplo prático para você. Você veio aqui a turismo, acabou pedindo uma extensão do visto, aconteceu com muita gente agora no Covid, e estendeu esse prazo aí de 183 dias, ultrapassou 183 dias nos Estados Unidos, passou o ano inteiro aqui, vamos dizer. Você tem que pagar imposto aqui nos Estados Unidos? Sim. Teoricamente, você teria que estar pagando os impostos, declarando como um residente fiscal aqui, mesmo com o seu status de turista aqui, que é aquilo que a gente tinha falado no slide anterior. O seu status fiscal é diferente do seu status imigratório. Bom, pessoal, isso é o que está na legislação, é a letra fria. Se você acabou passando 183 dias e tem dúvidas de como você tem que proceder, me procura, que existem algumas exceções à regra, como sempre, e eu posso te ajudar a talvez encontrar uma solução para isso. Bom, essa questão de contagem dos dias pode ficar um pouco mais confusa, porque a gente não conta apenas os dias do ano corrente, nós temos que olhar também 2 anos para trás. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos falar de uma pessoa que ficou nos Estados Unidos 120 dias, 4 meses, durante 3 anos fiscais, o ano corrente e os 2 anos passados. Bom, o ano corrente, 2021, nós sempre somamos 100% dos dias, que são 120. Já no ano de 2020, nós vamos dividir por 3, e no ano anterior, que é o ano de 2019, nós dividimos por 6. E a somatória desses 3 anos fiscais dá 180 dias. Nesse exemplo, esse contribuinte não é um residente fiscal, porque ele não chegou aos 183 dias necessários para ser caracterizado como tal. Bom, pessoal, então vocês veem como é importante o número de dias que você passa aqui nos Estados Unidos, independentemente do seu visto, né? Vamos supor que essa pessoa perdeu um voo, acabou ficando aqui 3 ou 4 dias a mais, e essa pessoa já seria tratada como residente fiscal, teria que pagar imposto aqui nos Estados Unidos. A exceção a isso são alguns vistos, né? O visto F, o J, o M e o Q. Esses são vistos que têm a ver com academia, né? Então,
Se você está vindo aqui como estudante, o visto F, por exemplo, o visto J, que é o de au pair, você tem uma isenção muito interessante. Então isso faz parte também do planejamento que nós fazemos. Você tem 5 anos em que você não precisa declarar os impostos referente aos seus rendimentos que são de fora dos Estados Unidos. Então, se você está reproduzindo renda aqui, aí sim você continua tendo que declarar. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Eu vim aqui como estudante, estou gerando renda nos Estados Unidos, preciso declarar? Sim. Pessoal, a renda que é oriunda dos Estados Unidos sempre precisa ser declarada, seja você residente fiscal ou não. Então, as obrigações fiscais desses 4 vistos ficam restritas por 5 anos à renda que eles produzem aqui nos Estados Unidos. Passando desses 5 anos, adivinha o que acontece? A pessoa fica sujeita também ao teste de presença substancial, assim como todos os outros vistos. Por isso a importância de calcular e de se preocupar com a sua presença aqui nos Estados Unidos para você não acabar numa situação fiscal indesejável. Logicamente, pessoal, eu estou passando para vocês a regra geral, a legislação fria. Os Estados Unidos não vai correr atrás de turista que acabou passando 183 dias e cobrar os impostos dele do Brasil ou de qualquer outro país, E a Receita Federal Americana não é tão rigorosa assim de sair correndo atrás das pessoas que passaram o teste de presença substancial. Bom, então, pessoal, recapitulando, se você tem o Green Card, você é residente fiscal a partir do momento que você entra aqui nos Estados Unidos com o Green Card. Mas eu fiquei um pouquinho só, depois eu voltei no Brasil para continuar minha mudança. Não interessa, uma vez que você entrou aqui nos Estados Unidos com o Green Card, é residente fiscal. Apenas se você realmente entregar o seu Green Card e deixar de ser um residente permanente americano. Então a mesma situação se aplica ao cidadão americano. Ele também precisa abrir mão da sua cidadania para poder deixar de ser um contribuinte americano. Muitos dos clientes vêm até mim 10 anos sem declarar imposto de renda. Ele pode estar no Brasil como cidadão, ou ele pode estar no Brasil indo e voltando com o Green Card e acaba acreditando que não é mais necessário declarar imposto de renda. O que uma pessoa nessa situação precisa fazer? Bom, existe um processo específico que pode ser utilizado, se aprovado pela Receita Federal Americana, e você declararia os 3 últimos anos. Então, por exemplo, 2020, 19 e 18, e aí você estaria pedindo um perdão, como se fosse para a Receita Federal, pelos anos em que você deixou de estar em compliance com as questões tributárias. Bom, então uma das perguntas mais frequentes que eu mais escuto é quanto que eu vou pagar de imposto de renda uma vez que eu chegar nos Estados Unidos. Eu preparei 2 tabelas aqui, a da esquerda é de solteiros e a da direita é de casais que declaram em conjunto aqui nos Estados Unidos. Nós temos 7 alíquotas, eu vou focar nos casais, que é a situação mais comum que nós temos dos casais brasileiros. Nós temos 7 alíquotas que vão de 10% a menor delas até 37%, que é a mais alta. Mas nós temos que levar em consideração que os casais têm $25 mil de isenção, ou seja, até $25 mil você não está pagando imposto. Acima de $25 mil nós começamos de 10%, que vai de 0 até $20 mil. Então muita gente me pergunta, se eu estou ganhando aqui na faixa de $170 mil, eu estou pagando 24% em cima de todos os 172 mil? Não é bem assim que funciona, Nós temos a progressividade, então você está sempre pagando a alíquota que antecede a sua. Então a média de uma família americana fica entre 15% a 20% da renda total da família. Isso é uma alíquota efetiva que a gente chama. Bom, além do imposto sobre a renda, nós temos também um imposto sobre um ganho de capital. O que é um ganho de capital? Bom, sempre que você vende algum ativo, alguma coisa, um bem que pertence a você, como uma casa, ou ações, ou a sua empresa, você tem que reconhecer um ganho de capital, que são essas 2 tabelas que estão aqui. Existem 2 tipos de ganho de capital. Um que é a longo prazo, que é mais de 12 meses que você teve esse ativo, esse bem, e tem o que é inferior, que é o de curto prazo, que é menos de 12 meses. Aí você paga com base naquelas alíquotas que nós estávamos vendo no slide anterior. O de longo prazo, que nós vamos falar um pouquinho, tem muito mais a ver quando você vende um imóvel ou ações de uma empresa. E aí você tem alíquotas preferenciais. Se você é casado, você pode acabar não pagando nada, 0%. Isso vai depender da sua renda comum. Então, se sua renda comum é até 80 mil, você pode pagar 0% de ganho de capital. Se a sua renda fica entre 80 mil e 500 mil, 496, você paga a alíquota de 15%, que é a mais comum quando se fala de ganho de capital. Bom, vocês querem ver como um bom planejamento pode te economizar 10 a 15 mil dólares? Bom, um caso prático é de clientes que estão vendendo seus imóveis antes de ir para os Estados Unidos. O timing dessa venda é extremamente importante. Veja, se você vende o imóvel em 10 meses que você comprou, você vai pagar naquelas alíquotas que a gente estava falando antes, você pode pagar entre 10 a 15 mil dólares. Se você espera um pouco para fazer essa venda, uns 2, 3 meses a mais, você passa a poder usufruir das alíquotas de ganho de capital de longo prazo, que são preferenciais, como vocês podem ver,
pode acabar pagando 0% se essa venda estiver abaixo dos 80 mil dólares, que é a primeira faixa. Bom, pessoal, eu sei que esse assunto é um pouco complicado. Se vocês estiverem com dúvida, podem me chamar que eu explico para vocês. Uma outra situação que eu queria conversar brevemente, como nós temos pouco tempo, é a LLC e a Corporation, que são as duas formas mais comuns de empresa nos Estados Unidos. A LLC, como vocês podem ver, ela é muito parecida com uma limitada no Brasil, Limited Liability Company, uma companhia de responsabilidade limitada. Esse é o modelo mais simples de empresa nos Estados Unidos, o mais utilizado, porque ele não tem uma caracterização de imposto corporativo. Você não vai pagar nada, nenhum imposto na pessoa jurídica. Todo o seu lucro líquido vai ser transferido aí para a pessoa física e você vai pagar naquelas tabelas que a gente viu antes. Então é muito mais tranquilo e geralmente vai gerar uma economia significativa para o pequeno e médio empreendedor. Uma outra estrutura diferente da LLC é a Corporation, a corporação. Ela vai ter, diferente da LLC, ela vai ter os tributos que são exercidos na pessoa jurídica, de 21%, que é uma alíquota fixa. A Corporation também vai exigir uma maior formalidade jurídica, né? Você tem que fazer atas de reunião, você tem que ter um conselho administrativo, então ela acaba sendo mais custosa também para você manter. Agora, ela não é sempre ruim, né? Não tem um caso geral que a gente pode aplicar a regra, então a gente tem que observar caso a caso. Alguns planejamentos envolvem a Corporation, especialmente quando tem empresas no Brasil, e geralmente se você tem uma lucratividade muito alta, você precisa de investidores, a Corporation vai ser uma estrutura bem interessante. Então vamos falar brevemente de alguns dos possíveis problemas que vocês podem ter quando vocês estiverem migrando aqui para os Estados Unidos. O problema mais clássico de todos é a distribuição de lucro que você tem de uma empresa no Brasil. Muitos dos meus clientes são empresários e enfrentam esses problemas quando eles não se preparam com antecedência. Qual é a situação? Bom, no Brasil, todos sabem que a tributação é exercida na pessoa jurídica. Você paga o imposto lá na sua empresa. Você não paga nada na pessoa física, porque a distribuição para a pessoa física é 100% isenta até o presente momento. Então, qual que é o problema que isso gera quando a gente vai declarar aqui nos Estados Unidos e pagar o imposto? Bom, no Brasil a distribuição é isenta, mas quando a gente oferece a tributação aqui, ela não tem essa mesma isenção. A pessoa física tem que pagar, em cima de 100% dessa distribuição, os impostos aqui nos Estados Unidos. Nós temos também a situação da venda de ativos, né? O seu imóvel, a sua empresa, ou qualquer coisa que você tenha, ações, por exemplo, que você pode acabar se desfazendo antes de ir para os Estados Unidos, ou pode se desfazer já depois de ter se mudado. Quando que isso se torna um problema para você? Bom, se você vende o seu imóvel no Brasil, você tem que oferecer também a tributação e a declarar esse imóvel aqui nos Estados Unidos, e isso pode gerar, como a gente estava vendo no slide anterior, um ganho de capital para você. E aí tem outra situação que também acaba incomodando alguns contribuintes quando eles vêm aqui para os Estados Unidos, que é o FATCA. Esse é um conjunto de legislações bastante abrangente que foi efetivado para evitar a lavagem de dinheiro, evasões de divisa e crimes financeiros em geral, né? Mas como que ele impacta uma pessoa física que está só mudando do Brasil para os Estados Unidos? Bom, ele tem uma série de exigências e requerimentos formais que você tem que estar em compliance para você não ter problema com o fisco, né? Um exemplo disso é se você tem 10 mil dólares ou mais fora dos Estados Unidos, uma vez que você é residente fiscal e tem que declarar isso aqui nos Estados Unidos. Então, tem que tomar cuidado para você não acabar sendo penalizado e esquecendo de fazer alguma declaração. E aí nós temos também a situação de fundos de investimentos, que no Brasil tem uma série de investimentos específicos que são isentos, tem outros que também têm outros requerimentos aqui nos Estados Unidos, e muita gente acaba esquecendo, e isso pode gerar multas e outras cobranças que atrapalham a sua vida fiscal e também migratória aqui nos Estados Unidos. Outra situação que pode se tornar um problema para você que está vindo para os Estados Unidos é a herança, né? Enquanto não residente, nós temos uma isenção muito pequena de apenas 60 mil dólares, e a partir do momento que você se torna um residente fiscal, paga impostos aqui nos Estados Unidos, essa isenção aumenta significativamente para 11 milhões de dólares por pessoa, então 22 milhões de dólares para um casal. É importante que a gente pense nessas isenções, a de 60 mil e a de 11 milhões, enquanto a gente faz o planejamento tributário de um casal ou de uma família que está vindo aqui para os Estados Unidos. Bom, dentre toda essa conversa de problemas, nós também temos uma série de mitos que eu gostaria de falar brevemente com vocês, que assustam muitos dos meus clientes quando eles estão vindo aqui para os Estados Unidos e eles querem entender se é verdade ou não o que dizem sobre a tributação aqui nos Estados Unidos. Alguns desses mitos são, bom, toda a minha renda vai ser bitributada quando eu chegar nos Estados Unidos. Isso não é verdade. Como a gente viu, existem isenções, existem rendimentos que são, outros que não são, e existe também a compensação. O imposto que você pagou lá no Brasil pode ser considerado imposto pago aqui também. O nome disso é o Foreign Tax Credit,
que é um crédito fiscal que você recebe sempre que você paga imposto em outra jurisdição, exceto a dos Estados Unidos. Muita gente fala, um conhecido meu foi embora dos Estados Unidos porque ele estava pagando muito imposto. Isso acontece com algumas pessoas que têm rendimentos muito altos, excessivos, e realmente eles precisam de planejamentos específicos, mas para a maioria das famílias brasileiras que estão imigrando para cá, o imposto de renda, quando um planejamento é bem feito, não se torna um problema. Outra coisa que acaba confundindo muita gente é a isenção de 100 mil dólares quanto à renda estrangeira. Bom, qual tipo de renda se enquadra nisso? Qual situação que seria aplicável, né? Bom, a situação mais clássica é o executivo que é transferido depois de se tornar residente daqui dos Estados Unidos. Então, por exemplo, você é transferido para a Itália para trabalhar lá. Você tem que ficar menos de 30 dias nos Estados Unidos e a sua renda tem que ser assalariada para você se enquadrar na isenção de 100 mil dólares. Então, você está recebendo salário fora do país, aí sim, desde que você não passe mais de 30 dias aqui, você está tranquilo e tem essa isenção de 100 mil. Outro mito é o do F1, F2, o visto de estudante ou dependente de estudante, que não precisa pagar imposto nos Estados Unidos. Bom, como a gente falou lá atrás, isso acontece por 5 anos e é só a renda que é realmente fora dos Estados Unidos. Se você vem para os Estados Unidos, está como estudante, está produzindo renda aqui, vai ter que declarar e vai ter que pagar o imposto em cima desse rendimento. E esse aqui deve ser um dos assuntos mais importantes da noite. Se o IRS me pega fazendo alguma coisa errada, eu vou ser preso nos Estados Unidos. Bom, isso certamente pode ser o caso, se determinarem que o erro que você cometeu, na verdade, foi intencional, e o propósito do erro seria, na verdade, sonegar impostos, né? Agora, se você comete um erro honesto, como todos nós podemos acabar cometendo, você não vai ser preso aqui nos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, é muito importante ter cuidado, porque você pode ser penalizado, e, como vocês sabem, não declarar imposto aqui nos Estados Unidos, não pagar imposto nos Estados Unidos, pode gerar problemas significativos para você lá na frente, quando você estiver pedindo seu green card, ou quando você estiver aplicando para sua cidadania. Então nós sempre recomendamos fazer a coisa certa e sempre se manter em dia com as suas obrigações fiscais e tributárias aqui nos Estados Unidos. E o último tópico, também relacionado a essa questão de crimes financeiros, é a empresa em offshore. Bom, você ter uma empresa em offshore automaticamente é um crime ou é alguma coisa errada? Não necessariamente. Você pode ter uma empresa offshore como parte do seu planejamento tributário e, na maioria dos casos, isso vai ser 100% legal. Lógico que você precisa estruturar isso de forma correta. Definitivamente, a estrutura em offshore não é para todos os contribuintes, mas para grandes fortunas, para pessoas que têm rendimentos altos, pode ser uma excelente estratégia e sempre partindo do princípio de elisão fiscal, que é aquilo que é correto, está dentro da lei, e nunca de evasão fiscal, que é aquilo que é incorreto e foge dos parâmetros legais da legislação americana. E essas estruturas envolvendo offshore, envolvendo LLC, corporation, qual é melhor, o que é ideal para mim, é uma das coisas que a gente mais faz no dia a dia na XP Tax. Então, como nós estávamos falando, essas estratégias são extremamente importantes quando você está fazendo seu planejamento pré-imigratório. O timing da venda, né? Quando que eu vou vender alguma coisa, vendas estratégicas, você pode fazer vendas entre familiares, entre amigos, conhecidos, tudo dentro da lei, envolvendo às vezes empresas em offshore, envolvendo uma holding company, que é uma empresa que geralmente a gente se refere à patrimonial do Brasil, é semelhante aqui nos Estados Unidos. E temos também eleições fiscais, que são importantes, que a gente faça uma averiguação se é necessário ou não para que você tenha o melhor cenário possível em questões fiscais aqui nos Estados Unidos. Bom, ninguém gosta de pagar imposto, mas com o planejamento correto, respeitando sempre a legislação americana e brasileira, você pode evitar a bitributação ou reduzir significativamente de modo que não atrapalhe a sua vida financeira e fiscal quando você vier aqui para os Estados Unidos. Bom, então um dos últimos assuntos que eu gostaria de falar com vocês é o planejamento sucessório, mas o que é isso e quem que vai precisar de fazer um planejamento com relação à sucessão? Bom, se você tem bens e você quer transmitir esses bens para a sua próxima geração, para os seus filhos ou seus herdeiros, especialmente se você está transicionando de um status de não residente para residente americano. E como a gente falou lá atrás, a isenção é muito pequena se você é não residente, ela é apenas 60 mil dólares, né? E aí quando você vira um residente fiscal já pula para 11 milhões, então tem um salto bem grande aí entre um status fiscal e o outro. Bom, e como nós fazemos o planejamento sucessório? Bom, isso é uma coisa que tem que ser feita em vida, né? Tem que ser planejado realmente com antecedência, porque depois do fato acaba acarretando em vários impostos, às vezes estaduais, ora federais. Algumas das estratégias que nós utilizamos são isenções anuais, chamado gift tax. Você pode doar até 15 mil dólares por ano para qualquer pessoa sem ter que pagar nenhum imposto.
nós também utilizamos estruturas chamadas trusts, que são especificamente com o fim de transmitir os bens de uma geração para outra, evitando os impostos. Nós trabalhamos também com LLCs, principalmente com mais de um membro, para poder mitigar ou evitar o imposto de sucessão. Outra estratégia que nós utilizamos também na XPTax é estruturas em offshore, que são empresas localizadas em países onde a tributação é bem menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil. O estrangeiro geralmente pode utilizar de estruturas offshore para centralizar o patrimônio dele e, com a estratégia correta, evitar o imposto de sucessão. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter conversado com vocês aqui hoje. Eu sei que é um assunto bem complexo, extenso, então eu tive que condensar um pouco disso para poder ter tempo hábil, mas eu me coloco à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, gostaria de falar um pouco sobre o assunto. E eu gostaria de agradecer também ao pessoal da Emigrifácil pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje à noite. Uma boa noite a todos e muito obrigado.